E aí, pessoal, conheça um pouco agora do nosso time do Dei Valor Flix. Olá, pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema. Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Flix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente 3 partes: o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu estou aqui hoje para falar os 3 motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria. Sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Dei Valor Flix a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Então, venha conhecer esse mundo do Dei Valor Flix. E aí, pessoal, vamos conversar agora um pouco com a Joana Lustosa. Cadê? Já chegou aí? Estou aqui. Olha aí. Seja bem-vinda, Joana. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente sabe o conteúdo maravilhoso que o podcast tem, né, sobre empreendedorismo, que é tão importante para a nossa economia, né? Com certeza. É fundamental o empreendedor, né? E falar um pouco aqui, só dar uma introdução aqui, pessoal. O Dei Valor Flix, a gente está lançando agora, no final do mês, no dia 26 desse mês, vamos lançar o Dei Valor Flix. O que é o Dei Valor Flix? O Dei Valor Flix, para fazer uma associação bem simples aí para as pessoas, o Dei Valor Flix vai ser o Netflix do empreendedorismo, certo? Então, nós vamos ter no Dei Valor Flix abas, né, que são fundamentais hoje, divididas em empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, saúde e bem-estar, e vai ter também o Dei Valor Podcast lá dentro do Dei Valor Flix, certo? Qual é o objetivo do Dei Valor Flix? O objetivo do Dei Valor Flix é inspirar e influenciar de maneira positiva as pessoas, né, envolvidas nas empresas, nas suas empresas, os funcionários a crescerem de maneira técnica, de maneira pessoal. Então, nós vamos abordar dentro do Dei Valor Flix assuntos ligados à psicologia, né, assuntos ligados à saúde e bem-estar. Nós vamos ter profissionais da saúde praticamente de todas as áreas, nutrição, educador físico, médicos, né, todos produzindo conteúdos rápidos, né, de 3 a 8 minutos, a 10 minutos, né, em média, os conteúdos, né, que possam estar contribuindo diariamente na vida de vocês, tá? Que possam estar contribuindo vocês como pessoa e como profissional a estarem evoluindo. Então, esse é o nosso objetivo com o Dei Valor Flix, né? E é um dos motivos também dessa live é de a gente promover também
cada vez mais que as pessoas possam ter. O que eu pensei, né, quando eu criei o DayValueFlix, era ter em um único local uma plataforma de conhecimento onde eu pudesse acessar diversos assuntos que fariam eu me tornar um melhor profissional na minha empresa, um melhor empregado, caso eu seja um empregado, né, um melhor pai, um melhor filho, tá? E tecnicamente também, nós vamos ter vídeos falando sobre finanças, e a Joana vai falar um pouco aí do background dela, do que ela vai abordar aí também dentro do DayValueFlix, mas finanças pessoais, finanças de empresas, né? No caso de balanços, interpretação de balanços, DRE, balanço patrimonial, o que é balanço patrimonial, como faz o balanço patrimonial. Nós vamos ter assuntos ligados ao direito também, né? A lei de proteção a dados, lei geral de proteção a dados, direito tributário. Então, várias áreas que serão produzidas. Iremos já começar a plataforma com cerca de 50 vídeos, tá? Então, já é uma quantidade muito boa de vídeos, além de todos os episódios do DayValue Podcast que estarão lá de maneira organizada também para vocês. Então, a gente espera que esse conteúdo ele seja realmente um divisor de águas, né, e que possa ajudar ainda mais ao desenvolvimento pessoal e profissional de todos que quiserem evoluir, né, nas suas carreiras e na sua vida pessoal, tá bom? Então, depois vocês acessem, comecem a seguir lá, depois pedir aí para a nossa equipe aqui, já botaram aí, ó, DayValueFlix, aí o @DayValueFlix. Vamos começar a produzir ainda. Tem muito conteúdo que já foi produzido, que ainda não está lá, e a gente vai fazendo aí os cortes aí à medida do tempo e colocando lá para vocês poderem ter uma noção aí do que vocês vão encontrar de conteúdos bacanas. Então, por favor, comecem a seguir o DayValueFlix para vocês começarem a ter acesso às informações que a gente vai compartilhar lá. E a plataforma, quando for lançada, a gente vai fazer uma ação promocional aí para as pessoas físicas, tá? Que se cadastrarem, de terem uma semana grátis de acesso à plataforma, tá? E o nosso objetivo também é as pessoas jurídicas entrarem em contato com a gente, que a gente vai ter acesso às pessoas jurídicas, tá? De poderem ter essa demonstração aí a princípio, certo? Vão ser 30 dias grátis às pessoas jurídicas que colocarem lá todos os seus funcionários, né? A quantidade de funcionários, 50 funcionários, 1.000 funcionários, 20.000 funcionários que a gente já teve convidado aqui. Então, poder compartilhar. Quanto mais as pessoas acessarem, mais vidas inspiradas, mais vidas mudadas, a gente vai estar atingindo aqui o nosso objetivo, tá bom? Achei genial essa proposta do DayValueFlix, porque às vezes um conhecimento pequenininho faz uma diferença enorme na nossa vida, né? Então, eu achei genial, estou super empolgada com o conteúdo do DayValue. Que bom, e seja muito bem-vinda aí nesse nosso transatlântico aí, que eu espero que seja um transatlântico, que começou como uma jangada, viu, aqui no Ceará, né, Joana? Aqui começou como uma jangada e está virando um transatlântico. Verdade. Fala aí um pouquinho de ti, Joana. Vou começar, então, me apresentando, né? Eu sou investidora há 14 anos e sou consultora financeira, voltada mais para pessoa física do que para pessoa jurídica, né? Pessoal, quando o pessoal fala de consultoria financeira, sempre pensa em empresa. Mas o meu objetivo é realmente ajudar as pessoas a lidarem melhor com as finanças. E ao longo da minha vida, eu lidei muito bem com as finanças e eu percebia que as pessoas próximas não lidavam tão bem. E aí eu fui tentando entender como que isso acontecia, né? E ficou muito claro que a parte numérica é essencial, a gente precisa entender os números, mas a gente tem que entender a parte comportamental e a parte de psicologia também, tá? E aí, o que eu fiz, né? Comecei investindo para mim e ao longo do tempo fui me aprimorando, aprendendo mais para entender como é que eu podia ajudar as pessoas. Com o tempo, eu fiz gestão financeira, pós-graduação em economia brasileira, capacitação em psicologia do dinheiro, e hoje eu trabalho com essas áreas, né, considerando a parte financeira, tanto comportamento financeiro, gestão orçamentária, consultoria de investimentos, monto carteira de investimentos, auxilio as pessoas a lidarem com essa questão de sucessão patrimonial,
planejamento de risco para a pessoa física, né? Quando a gente precisa olhar para os seguros, quais seguros fazem sentido, que isso é muito confuso ainda, né? Infelizmente, tem muita gente que ainda não entende, e eu tô aqui para auxiliar as pessoas exatamente nesse ponto. E eu achei super interessante o convidado anterior, porque ele falou bastante sobre dinheiro, ao mesmo tempo que ele falou sobre como ele lidou com os vícios dele, né? E a gente sabe que o dinheiro, ele permeia a nossa vida. Quando a gente olha com relação à questão econômica, a gente está sempre olhando para o dinheiro como uma facilitador para a troca de recursos. Só que quando a gente fala com relação ao que a gente lida diariamente na nossa vida, a gente está falando muito mais sobre o significado do dinheiro, né? Como é que a gente lida com aquilo, o que aquilo significa para a gente. Para ele foi muito claro, né? O dinheiro, naquele momento, na conta dele, era um risco para ele entender essas características individuais, qual é, né, quando a gente fala de um casal, qual é a pessoa que tem uma facilidade para lidar com o dinheiro, faz sentido a gente deixar, responsabilizar essa pessoa para isso, e deixar outra pessoa para outras decisões, né, então tem várias características que a gente precisa analisar e entender para que a gente tome melhores decisões financeiras. Né? E quando eu falo melhores decisões financeiras, é realmente independente do seu patrimônio, né? Independente do seu relacionamento em si, a gente pode sempre melhorar. E eu estou aqui para auxiliar as pessoas com relação a isso e trazer conteúdo cada vez mais para o Dei Valor Flix sobre isso também. E, assim, uma coisa que eu acho super interessante, né, que eu gosto de começar as minhas palestras, né, falando um pouquinho do Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia sendo psicólogo. Ele fala que as nossas decisões financeiras, elas são decisões emocionais, né, não são racionais nem irracionais, são emocionais. Isso me traz um ponto que eu acho super interessante falar, né, quando a gente fala de um consultor financeiro voltado para a empresa, ele vai aplicar recursos que são muitas vezes o oposto do que eu trago para finanças pessoais, porque a gente funciona muito diferente de uma empresa. A gente tem umas questões emocionais que precisam que a gente trate com mais tranquilidade, com mais leveza. E aí a gente cria estratégia para trazer isso. Então, como é que eu faço, né? Como é que eu trabalho nessa linha? Eu costumo entender, super importante a gente entender como é que a pessoa funciona com relação ao dinheiro. E aí, quando a gente trabalha isso, é importante a gente olhar para duas relações, tá? Quando eu falo da parte de investimentos, a gente está sempre falando sobre a psicologia econômica. A gente traz ali relações de comportamento financeiro que vão atrapalhar ou te ajudar a lidar com os seus investimentos, com as suas relações mesmo, com relação ao ganho e a perda de dinheiro. Quando a gente fala da psicologia do dinheiro, que é outra linha que eu trabalho intensivamente, a gente está falando, como eu falei anteriormente, sobre o significado do dinheiro. Quando a gente olha para o significado do dinheiro, a gente vai olhar como que a gente está lidando com esse dinheiro no nosso dia a dia. Eu utilizo o dinheiro para beneficiar a minha família, eu vejo o dinheiro como algo que faz sentido no meu dia a dia, ou eu vejo o dinheiro como algo sujo. Isso vai impactar no seu comportamento, e aí eu vou olhar para o seu comportamento, que eu diria que ele é mais para a linha do subconsciente mesmo. Isso vai impactar no seu comportamento que você faz automaticamente. Então, às vezes, se você sente que o dinheiro é sujo, é possível que você esteja desperdiçando seu dinheiro para se livrar dessa sujeira, né? Então, é super importante a gente acompanhar a parte de psicologia, tanto do lado da psicologia econômica, quanto da psicologia do dinheiro. E uma coisa que o André falou anteriormente, né, que eu achei bem interessante, é que a gente tem algumas pesquisas dentro de psicologia econômica falando sobre essa questão de trabalhar a parte financeira com o seu parceiro, quando você é casado, né, quando você mora com alguém, quando você divide a vida com alguém, que geralmente a gente tem um sucesso maior quando você divide essa responsabilidade com o parceiro. Por quê? Porque você consegue tomar decisões mais acertadas e cumprir melhor os planejamentos que foram feitos. Então, essa questão que ele trouxe de dividir a vida financeira dele com a esposa dele e perceber o que um é bom, o que cada um é melhor em fazer e definir isso uma característica daquele relacionamento e realmente executar dessa forma, traz muito sucesso financeiro. E outra coisa também que ele falou, que é um dado importantíssimo, né, na minha opinião, é sobre a questão de divórcio, né, que ele falou que uma das principais causas de divórcio é realmente problemas financeiros. E assim,
logo depois da nossa, desculpa, gente. Logo depois da infidelidade, o maior problema de divórcio no país, no mundo, é problemas financeiros. Então, quando a gente traz isso para o âmbito familiar, para o âmbito do casal, a gente consegue trazer soluções melhores e a gente consegue, inclusive, estruturar uma família de uma forma melhor. Né? Como eu brinco, quando você chega no planejamento, eu não vejo mais um casal, né? Ali, um homem, uma mulher, independente, né, da sua relação, eu vejo vocês como um time. E é um time que vai usar os seus pontos positivos de cada um para melhorar essa relação financeira. Então, a gente traz essas informações, vou trazer cada vez mais um pouquinho dessas informações dentro do Day Valor Flix, para a gente trabalhar isso sempre. Né, Carlos? A gente sempre tem informações maravilhosas ali no Day Valor, eu vou abordar bastante dessas que eu falei um pouquinho lá dentro também, com estratégias para aplicar no dia a dia. Isso aí, acho que o meu deu uma travada aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. É porque o meu acho que deu uma travadinha aqui agora. Mas é isso aí, é dicas e, pô, já imaginou a gente com as dicas do Day Valor Flix está ajudando a salvar casamentos, Joana? E salva mesmo, viu? Já vi isso em prática dentro dos meus atendimentos. Salva, faz uma diferença enorme, viu? Então, a gente vai cada vez mais, não só salvar casamento, né? Mas a gente sabe que uma das principais causas de suicídio também é problema financeiro. Certo. Então, quando a gente começa a olhar para isso, quando a gente trabalha bem a parte financeira, entende que é possível, e eu trabalho muito na linha da reeducação financeira. O que significa? A gente passou a vida inteira lidando com o dinheiro, aprendendo e estabilizando, né, estabelecendo a forma que a gente lida com o dinheiro hoje. Então, quando a gente começa a trabalhar essa parte financeira, pensando na pessoa física, a gente está fazendo uma reeducação financeira. A gente está olhando para tudo que é feito e está reeducando o que não é saudável ali. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem um tempo para estabelecer e para recriar, e a gente tem que começar do pouquinho. A gente vai começando aos pouquinhos, até que lá na frente a gente consiga investir bem, a gente tem um orçamento saudável, a gente tem uma estratégia boa com relação à questão de segurança, com relação à questão de sucessão patrimonial. Então, a gente olha para tudo isso e a gente vai criando degrau por degrau, né? Vocês estavam falando um pouquinho na live anterior, e eu acho que isso faz sentido, não só para quem tem problemas com algum tipo de vício, mas para qualquer pessoa que queira estruturar um novo comportamento, para qualquer pessoa que queira estruturar um novo hábito. Então, a gente faz aos pouquinhos, vai estruturando até que isso se estabeleça e seja parte do seu dia a dia, da sua vida, né? Então, Exatamente. Tomara que vidas sejam impactadas com essas informações. É a nossa torcida aí de poder influenciar nessas vidas aí com decisões melhores tomadas, né? E salvar vidas, salvar casamentos. Aí é o melhor dos mundos, né? Salvar empresas, salvar empregos, né? Com a experiência. Quem já assiste o Day Valor Podcast, que já assistiu pelo menos uma dúzia dos episódios, né? Afinal, aqui já fomos aí 146 episódios do Day Valor Podcast, mais 12 episódios do Day Valor Finanças, né? Então já estamos em 158, mais 5 episódios do especial de hidrogênio verde, ou seja, 163 já, e mais 4 episódios do Day Valor Educação. Acho que foram 4 episódios, então aí já estamos aí perto de 170 episódios do Day Valor, né, nessas áreas, né, tanto nos projetos especiais como aqui no Day Valor, e muitas histórias contadas, muitas vidas impactadas pelo retorno que eu recebo dos próprios convidados, né, que você viu aí, né, Joana, o André falou um pouco aqui de como a história dele, de ele compartilhar a história dele ajudou aí a impactar vidas de outras pessoas, as pessoas procurarem ele para buscar ajuda e ele está podendo fazer essa diferença, né? E várias outras aí que virão, tá bom? Joana, obrigado demais aí por ter participado aqui, né? Apresentado aqui um pouquinho aí do que as pessoas vão poder conhecer dentro o que a Joana vai participar do Day Valor Flix e o que as pessoas vão poder
aprender com ela um pouco mais, tá bom? Tá bom, foi uma honra e estou impressionada com uma live tão extensa, viu? Parabéns. Tá aí, ó, batemos 6 horas e quase 6 horas e 20 e vamos bater às 12 horas. A meta aqui, quando eu boto uma coisa na cabeça... Vai embora. Parabéns, parabéns. Vai embora. Vamos, se a internet não falhar, a gente vai direto aí. Viu? Show. Obrigado, Joana. E vamos já para o intervalo, pessoal, e já para o próximo convidado.